Nem todo controle vem através de gritos. Às vezes, ele aparece em silêncio, até que você já não reconheça mais a própria liberdade. Antes de começarmos, inscreva-se no Mente em Foco para explorar os mecanismos mais profundos da mente humana, relações emocionais e comportamento psicológico. Quando pensamos em relações controladoras, normalmente imaginamos algo extremo: ciúme exagerado, proibições explícitas, agressividade evidente. Mas o controle emocional mais perigoso raramente começa assim. Ele começa pequeno, sutil, quase invisível. Uma opinião aqui, uma crítica disfarçada ali, uma tentativa de decidir o que é melhor para você. E talvez a parte mais assustadora seja justamente essa. Muitas pessoas entram em relações controladoras sem perceber. Porque dominação emocional raramente se apresenta como prisão. Ela costuma se apresentar como cuidado, proteção, amor, preocupação. E é exatamente isso que torna tudo tão difícil de identificar. O controle nasce do medo muito mais do que da força. Existe algo importante sobre comportamento humano. Pessoas controladoras raramente se sentem completamente seguras internamente. Muitas vezes, o desejo de controlar nasce de medo de abandono, insegurança emocional, necessidade de validação, ansiedade constante. A pessoa tenta controlar porque acredita que perder controle significa perder segurança. E isso aparece de várias formas. Controlar horários, amizades, roupas, redes sociais, tom de voz, comportamento. O problema é que relacionamentos saudáveis precisam de liberdade emocional. Quando o controle cresce demais, a conexão começa lentamente a virar vigilância. A dominação emocional raramente invade sua vida de uma vez. Ela entra aos poucos. Imagine alguém que começa fazendo pequenos comentários. Essa roupa chama atenção demais. Não gosto daquela amizade. Você mudou depois dessas pessoas. No começo, parece apenas opinião. Depois, surgem pequenas cobranças emocionais, silêncios estratégicos, mudanças de humor, culpa. Até que a outra pessoa começa lentamente a adaptar comportamento para evitar tensão. E, sem perceber, ela passa a monitorar a si mesma o tempo inteiro. Isso é extremamente importante entender. Controle psicológico eficiente faz você acreditar que está escolhendo livremente, mesmo quando já começou a perder a autonomia emocional. A culpa é uma das ferramentas mais silenciosas de dominação. Nem todo controle precisa de agressividade. Às vezes, basta fazer alguém se sentir emocionalmente responsável por tudo. Frases como: depois de tudo que faço por você. Você não pensa em como isso me afeta? Se você realmente se importasse, cria um peso psicológico enorme, porque seres humanos possuem necessidade profunda de aceitação emocional. Ninguém gosta de sentir culpa. E manipuladores emocionais sabem disso, conscientemente ou não. Por isso, muitas pessoas começam a abrir mão dos próprios limites apenas para aliviar desconforto emocional. O problema é que quanto mais alguém abandona os próprios limites, mais fácil se torna controlar suas decisões. O controle constante faz a pessoa perder confiança em si mesma. Talvez essa seja uma das consequências mais perigosas. Com o tempo, pessoas controladas emocionalmente começam a questionar a própria percepção, duvidar das próprias decisões, sentir medo constante de errar, perder espontaneidade, porque vivem em estado permanente de vigilância emocional. A mente entra em alerta constante. Será que isso vai gerar conflito? Será que vou decepcionar?
Será que estou exagerando? E lentamente, a pessoa vai deixando de agir naturalmente. Ela passa a agir tentando evitar tensão. Isso desgasta profundamente a saúde emocional. Algumas pessoas confundem intensidade emocional com amor. Existe algo contraditório sobre relações controladoras. Elas nem sempre parecem ruins o tempo inteiro. Às vezes, existe intensidade emocional muito forte, atenção excessiva, necessidade constante de proximidade, ciúme interpretado como prova de amor. E isso cria confusão emocional, porque o controle frequentemente alterna afeto intenso, pressão emocional, carinho, culpa, aproximação, tensão. Esse ciclo cria dependência psicológica. A pessoa começa a associar sofrimento emocional com conexão profunda. E isso torna muito mais difícil perceber o quanto a relação está se tornando destrutiva. A verdadeira conexão não exige que você desapareça para manter a relação. Existe uma pergunta importante que muitas pessoas evitam fazer. Quem eu me tornei dentro dessa relação? Porque relações emocionalmente saudáveis não diminuem sua identidade. Elas permitem expansão, liberdade, individualidade. Algumas coisas ajudam profundamente a recuperar clareza emocional. 1. Observe mudanças em si mesma. Você sente medo constante de desagradar? 2. Repare no quanto sua vida começou a girar em torno da reação da outra pessoa. Isso importa. 3. Fortaleça a autonomia emocional. Pessoas emocionalmente independentes são mais difíceis de controlar. 4. Reconecte-se com sua percepção. Se algo constantemente parece sufocante, não ignore. 5. Aprenda a sustentar limites sem culpa. Limites saudáveis não são crueldade. O amor saudável aproxima. O controle sufoca lentamente. Talvez essa seja a reflexão mais importante de todas. Muitas pessoas permanecem em relações emocionalmente controladoras porque acreditam que intensidade significa amor verdadeiro. Mas amor saudável não exige medo constante. Não exige perda de identidade. Não exige vigilância emocional permanente. Relações saudáveis possuem respeito pela liberdade psicológica do outro. Porque amar alguém não significa possuir sua mente. No final, o controle emocional mais perigoso não é aquele que prende você fisicamente. É aquele que faz você abandonar partes de si mesma para manter a relação funcionando. E talvez a parte mais assustadora seja perceber que isso pode acontecer lentamente, em pequenas concessões, pequenos silêncios, pequenas culpas, até que a pessoa já não saiba mais se está vivendo livremente ou apenas tentando evitar conflitos emocionais. Mas existe algo poderoso nisso tudo. Quanto mais consciência emocional alguém desenvolve, mais difícil se torna perder a própria liberdade psicológica. Se esse conteúdo te fez enxergar dominação emocional, controle psicológico e relações humanas de forma diferente, inscreva-se no Mente em Foco e continue explorando os mecanismos mais profundos da mente humana.